Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla do canal Panter Tarô e Oráculos e hoje eu trouxe para vocês o Spirit Animal Tarot, o tarô do espírito animal. Esse tarô, ele já é mais antiguinho, foi um dos primeiros que eu adquiri na minha coleção de tarôs e decks de animais, como eu falo sempre aqui no vídeo para vocês. Eu trabalho com comunicação intuitiva animal. Na descrição tem o meu Instagram profissional, que aí tem o meu trabalho com espiritualidade, comunicação intuitiva. Eu sou médica veterinária, taróloga, reikiana e blá blá blá. Mas enfim, só para dizer que esse é um dos primeiros tarôs de animais que eu adquiri. Eu tenho um carinho muito grande. E aí eu quis trazer para vocês, ainda vou trazer outros com um tema exatamente sobre animais, que é muito legal, eu adoro. E, enfim, resolvi trazer ele, vamos lá. Ele foi criado pelo Don Brunk, sei lá, ilustrado pela Ola Liola, gostei desse nome, Ola Liola, tá? E ele é uma graça. A caixinha é caixinha dura, tá? Ele é assim, para vocês verem. E aqui a parte de trás, tá? Falando sobre o deck, e eu tô tentando achar que é a Psycho Books. Essa foi a gráfica editora que lançou eles, London, New York. Psycho Books, ok? Não é muito conhecida no nosso meio aqui, mas enfim. Ah, vamos lá. Então, como é que é? Ele abre assim, certo? Ó, essa parte sai. Vem com o livro. Ixi, peraí que ficou mais carta aqui. Eita, peraí. A confusão. Quem sabe faz ao vivo. Entendeu? A única coisa chatinha é esta forma de... Sempre fica uma carta aqui. Pronto. Vamos virar assim. Enfim, deixa eu pôr aqui pra ela. Já tá toda confusa, mulher. Enfim, então, essa é a caixinha que abre desta forma, ok? Eu mostro pra vocês. É bonitinha, é diferente, mas não é um método muito simples. Aí vem com este livrinho, que é uma graça, tá? Que é o livro inspirado na sabedoria dos animais guias. Ele é colorido, ele é daquele papel estilo revista, tá? Vocês podem ver que ele é muito bonitinho. Vai falar sobre o que é o tarô da sabedoria animal. E o texto deles é muito bom, viu, gente? Adoro. Porque tem uns que não são nada assim, a gente ignora, a gente vai só jogar e lidar com as cartas. Muito bom o texto. Os arcanos maiores, vai explicar aqui o significado dos arcanos menores também. Os 4 naipes, que aqui vão ser diferentes elementos do que a gente está acostumado. Então, aqui vai falar, por exemplo, branches, que seriam galhos, vai ser o de paus. Shells serão copas, tá? Fóssil, de fóssil, sabe o fóssil mesmo, pré-histórico, aqueles desenhos talhados que ficam de formas de animais, esqueletos, o fóssil vai ser o pentáculo, tá? E feathers, que seriam plumas, penas, serão espadas, será espadas, ok? Aí a carta da corte, que o seer vai ser o pajem, o seeker. O seer é um desbravador, vamos dizer assim. O seeker é um buscador, vamos dizer assim. Ah, vai ser o pajem, o seeker vai ser o cavaleiro. O nurturer, que é o nutridor, nutridora, vai ser a rainha. E o guardian, que é o guardião, vai ser o rei, tá? Então ele explica aqui. Aí aqui ele também explica um guia rápido sobre os números, o que quer dizer a numeração, tá? Como ler as cartas, o básico, algumas tiragens, ok? Ah, tem a cruz celta, tem a mel de abelha dos amantes, aí tem um exemplo de jogo, e aí começam os arcanos, ok?
tudo com foto coloridinha, o texto explicando, a mensagem final, as palavras-chave, Javen é bom, né? As palavras-chave, qual a carta que significa no tarô tradicional, que é o do Rider-Waite-Smith. Enfim, é uma fofura, uma belezura, e eu sou suspeita porque eu amo tarô com tema animais. Tarô e oráculos, né? Enfim, e é isso. Esse é o livrinho. Agora vamos para o deck. Bom, a parte de trás é um coiote, tá? Tanto faz você jogar invertido ou não. É um plastificado, é uma qualidade boa, é maleável, tá? É um cartão, é um tamanho maior. Ó, vamos já até comparar aqui, ó. Tá vendo? Também é uma carta maior, estilo oráculo, tá? Aqui a parte de trás, para vocês terem uma ideia. É mais assim, um pouco brilhosa a imagem, mas não muito, não é aquela coisa gritante. Então, é isso. Vamos começar com o bonitão aqui, para vocês conhecerem melhor esse tarô que eu gosto tanto. Então, a gente vai começar aqui com a carta do louco, que aqui é o coiote. E aí aqui se chama o trickster, que é o... não é malandro, mas é aquele que tem muitos truques, né? Até como chamam os coiotes, esse estilo mais brincalhão, malandrão, enfim. Então, é como está aqui. Raven, que seria a... Gente, não é o corvo. O corvo é crown. Raven é a gralha. É a gralha? É, bom, enfim. Que seria como o mago, mensageiro da magia, a sacerdotisa como Cat, conhecedora dos segredos, como gata, a imperatriz como a mãe terra, essa vaquinha maravilhosa, o imperador como o pai da terra, com esse cabrito montanhês, né? O bull como o hierofante, mantedor é ótimo, né? Mas é aquele que mantém a tradição sagrada. Me lembro o boi Nandi, também da cultura indiana. Olha que lindo, gente, os enamorados como Honeybee, essas abelhas maravilhosas com a colmeia. Despertador de corações seria uma tradução aqui ao pé da letra. O carro com esse cavalo alado lindo, né? O espírito da liberdade. Estão vendo direitinho? Então, né? Acho que tá bom. Será que dou mais uma aproximadinha? Pronto. O leão como o ruler of the open heart. Ruler é o que dá as regras do coração aberto, né? Vamos dizer assim. Como a força. Adoro as cartas da força, já falei isso aqui em outros vídeos. Eu amo as cartas da força. Geralmente são muito bonitas nos outros decks. Em todos os decks que eu tenho, é a primeira carta que eu olho assim, amei. Coruja, como o eremita. O mantedor, keeper, da luz. A carta 10, como essa aranha maravilhosa tecendo aqui essa roda, né? A espinha sagrada é como se fosse, né, a estrutura, esse Abyssinian, né, Abyssinian Cat, essa raça desse gatinho pelancudo. Mas enfim, é a roda da fortuna. O elefante, eu acho isso maravilhoso, como a carta da justiça, perfeito. O morcego, aliás, eu tenho um morceguinho que visita a minha casa, aqui, eu deixo aquele bebedouro para... Eu moro em apartamento. Eu deixo o bebedouro para beija-flor, pássaros, o dia inteiro ali na janela. Quando chega a noite, se eu não tirar, tem um só.
morcego que ele vem beber a água doce dos passarinhos. E ele dá uma voada pela casa, além de tudo, ele ainda voa babando, e o líquido é um líquido vermelho adocicado, parece uma geleinha, ele vai derrubando pela casa. Então esse é o meu morcego amigo. Agora faz tempo que ele sumiu, mas ele vem toda noite, e quando eu não coloco, ele tenta vir de qualquer jeito. Aí eu tiro, porque ele fica sujando a casa. E eu levo um susto quando ele vem voando do nada, aquela coisa assim, né? Mas enfim, só para dizer que eu tenho um morcego amigo, e que ele vem visitar. Uma vez ele trouxe um amiguinho junto, mas foi só uma vez. E ele vem querer beber. Quando eu esqueço o bebedouro dos passarinhos à noite lá, ele bebe quase que tudo aquilo, gente. E deve ficar loucão no dia seguinte. Mas enfim, voltando, morcego, o mestre da suspensão como o dependurado, eles são muito fofos. Tirando aquele que tem cara de vampiro, que é o que suga sangue mesmo, porque a maioria não é, tá? Tem só essa, eu acho só uma espécie, que é a que chama de morcego vampiro, que ele é até feio mesmo. Os outros, gente, são uma coisa mais fofa. Ai. Enfim. A mariposa, como a carta da morte. O cisne, como o anjo da alquimia, sendo a temperança maravilhosa. O bode, como, claro, né? Como sempre representou o diabo. A serpente, como a carta da torre, uma serpente alada aqui, né? Mas olha só. O pavão maravilhoso, como a carta da estrela, que linda. O coelho, como a lua, olha lá, o sonhador, né? O galo, como o sol, claro, quem que anuncia a chegada do sol aqui, né? O galo. O crocodilo e a... não ia falar morcego. E a borboleta, os mestres do discernimento, exatamente, como o julgamento. Olha que bonito. E fechando os arcanos maiores, a baleia nessa foto maravilhosa, nessa imagem maravilhosa, como a carta do mundo. É uma jubarte, né? Linda. E agora a gente vai para os naipes. E aí a gente começa com o que eu falei ali antes no início do vídeo, o fóssil. O fóssil são os pentáculos, os ouros, ok? Então a gente começa com o bisão, que é o as de... Vou falar ouros para vocês, tá? Ou fóssil. Ah, vamos no fóssil, vai. O macaco como 2 de fóssil. Ou vocês preferem 2 de ouros? Tanto faz, né, Carla? Fala o que você quiser. Tá bom. Eles são chamados cães da pradaria. Essa parece um... Eu ia comparar com outro bichinho, esqueci o nome do outro. Mas parece um castorzinho, né? Mas são os cães da pradaria, como 3 de fóssil. O rato, como 4 de fóssil. O burrinho fofinho, como 5 de fóssil. O gorila, como 6 de fóssil. O viadinho cervo, como 7 de fóssil. Deer. O castor, como 8 de fóssil. Beaver, né? Esse aqui que é o lobo, que tá na capa do livrinho e na capa da caixa do tarô. O cachorro como 10 de fóssil. O raccoon, que é o nosso guaxinim, né? Como pajem de fóssil. A lhama como cavaleiro de fósseis. O porquinho como a rainha de fósseis. Fósseis. E o urso como o guardião aqui, o rei de fósseis. Aí nós vamos para o naipe de paus, que são branches, que são galhos. E a gente começa com as de paus, que seria a cobra. Eu tava virando as cartas, depois eu parei de virar,
a festa. Tudo bem. Bom, 2 de branches, que é a salamandra. A rã, que é o 3 de branches. O vagalume, que é o 4 de branches, que lindo. Faz tanto tempo que eu não vejo um. O escorpião como 5 de branches. Lembra que é paus. Lindo, lindo, lindo. Eu amo beija-flor. Quem não? O beija-flor como 6 of branches. O lagarto, o lizard, que é o 7 de paus, 7 de branches. Tá muito doido isso. O jaguar, que é o 8 de branches. O lince, que é o 9 de branches. E o escaravelho, o besouro, como 10 de paus, 10 de branches. A raposinha, como o pajem de branches. O camelo, que na verdade, gente, curiosidade aqui, momento curiosidade e sabedoria do dia. Isto é um dromedário. Por quê? O camelo, ele tem aquelas 2 corcovas. O pessoal sempre erra. Aliás, esse sempre foi o erro também daquela marca de cigarro Camel, lembra? Então, vamos fazer assim? Vamos. Esse aqui tem uma corcova. Quando tem essa uma corcova, é dromedário, tá vendo? Quando tem 2, é camelo. E muita gente chama esse aqui de camelo, mas tudo bem, tá? Eu precisava falar isso, gente, eu precisava expressar isso. O leopardo, como a rainha de branches. O tigre, como o rei de branches. E agora a gente vai para o naipe de copas, representado pelas conchas, shells, ok? O Nautilus, que é esse tipo, esse camarãozinho, como as de shells, lindo. 2 de shells, com esses golfinhos maravilhosos. A lontra, que é o 3 de shells. O caranguejinho, como 4 de shells. A água-viva, como 5 de shells. O peixe-boi, o famoso manatee, como 6 de shells. A foquinha, né, como 7 de shells. O polvo, como 8 de shells. Eita, bicho inteligente! E ele tem assim, eu não lembro a numeração certa, mas esse animal aqui é muito legal. Tem uns livros sobre a inteligência do polvo. Gente, é impressionante. Ele tem, vamos supor, 5 cérebros, 14 corações, não sei o quê. É um ser, além de tão alienígena, a proeza, a inteligência, as coisas que esse animal faz é fantástico. Descubram, procurem coisas sobre o polvo. O salmão, como 9 de shells. O hipopótamo, como 10 de shells. Fofura, família. O pinguim, como pajem de shells. O urso polar, como cavaleiro de shells. A tartaruga marinha, como a rainha de shells, de copas, né? E o rei de copas, que é um belo de um tubarão, o rei de shells. E agora a gente vai para feathers, ou seja, plumas, penas, que é o naipe de espadas. E a gente começa aqui com uma cegonha. O 2 de feathers, eu acho que essa aqui é uma garça. Enfim, acho que é garça. Esse pássaro, esse grosbeak, não tem tradução no português, tá? Mas é o 3 de espadas, o 3 de feathers. Ó, aqui o coraçãozinho, olha aqui. Esse pato, que se chama loon, também não tem tradução para português. Se tem, eu desconheço, tá? Que é o 4 de espadas, de feathers. O blue jay, que é esse passarinho azul, que é muito conhecido lá fora. Eu não sei se a gente tem aqui na fauna brasileira. Mas o 5 de feathers. O pelicano como 6 de feathers.
Magpie também é um pássaro, esse pássaro é bem doidão, que tem lá nos Estados Unidos, ele rouba coisa, ele ataca pessoas, ele é ótimo. É o 7, ele é bem traiçoeiro. Ele é o 7 de espadas, o 7 de feathers, Magpie. O albatroz como 8 de feathers. O corvo como 9 de feathers. O abutre, né, vulture, que é o 10 de... Olha aqui, enfiado aqui nesse bichinho, parece uma capivara, né, uma anta, uma capivara. O 10 de espadas, que é o 10 de feathers. O papagaio, que tá mais para uma arara, mas tudo bem, como pajem de feathers. O falcão como cavaleiro de feathers. A ibis maravilhosa como a rainha de feathers. E por fim, a águia maravilhosa como guardiã, como rei de feathers, rei de espadas. E é isso, minha gente. Esse aqui é o Spirit Animal Tarot, maravilhoso, que eu adoro. Muito, assim, intuitivo, muito bonito, muito gostoso de se trabalhar. Olha aqui. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é um prazer trazer aqui cada vez tarôs diferentes, ou que vocês já têm, ou que vocês querem ter, ou que vocês... Ah, olha que legal, né? Eu gosto de trazer coisas aqui para que as pessoas possam assistir e falar, poxa, gostei, poxa, não gostei, quero adquirir. Sempre dizendo que todos os meus decks eu adquiro, principalmente via Amazon ou Mercado Livre. No Mercado Livre eu sempre busco saber se é original, né? Na Amazon tá sempre lá dizendo que é original e tudo mais, mas no Mercado Livre a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Independentemente disso, minha gente, eu quero agradecer, pedir o seu like, que você curta aí, dá um joinha para mim, por favor, compartilha, comenta, pode falar bem, pode falar mal, tá tudo certo, tá bom? Então é isso, agradeço mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço, meu carinho, e até a próxima!